Estamos aqui no estúdio do Makerspace Aquibeu, Bahia, para falarmos e comemorarmos o 4 de maio. E para isso montamos uma mesa sobre gerações. Temos 3 pessoas aqui de 3 idades diferentes, todas apaixonadas por Star Wars, para falarmos um pouco sobre esse universo maravilhoso. Vamos começar por ordem de mais novo? Caçulinha primeiro. Caçulinha. Meu nome é Pedro e eu conheci Star Wars por volta de 2017, 2018, quando saiu o Retorno de Jedi. Eu comecei a comprar Star Wars e quando saiu a Ascensão Skywalker eu comecei a caminhar de vez pro Star Wars. É isso aí. Oi, meu nome também é Pedro, dessa vez Barberino. E primeiramente eu queria falar que muitas vezes eu já sentei na cadeira dos mais novos, agora eu tô progredindo pelo visto. Quero ver quando eu vou sentar nessa daqui. Chega pra todo mundo. Sim. Eu conheci Star Wars pelos jogos, na minha época do PlayStation 2, e pelas animações que passavam no Cartoon Network, alguns canais abertos, assim, e passavam as animações e eu acabei me interessando. E quis saber que universo fantástico era esse que eu tava vendo. Eu queria conhecer cada vez mais. Eu sou Paulo Márcio, também conhecido como PM. E Star Wars entrou na minha vida, eu acho que assistindo nas reprises da televisão aberta, né, antigamente, que a gente via naqueles filmes da tarde, aquele universo mágico, espacial tão diferente de tudo que a gente tinha conhecido, né, e que realmente influenciou muitas gerações. Não sei se todos vocês sabem, mas temos aqui 2 membros do Conselho Jedi. Pedro, mais velho. PM é o presidente do conselho. Então, PM ou Pedro, se vocês quiserem falar um pouquinho de como funciona essa relação de vocês com Star Wars dentro do conselho. Assim, os Conselhos Jedi existem desde mais ou menos 1999, assim, pelo Brasil. Começou lá no Rio, São Paulo, e foi se expandindo para muitas capitais do Brasil, né? E aqui a gente do Conselho Jedi, Bahia, estamos na ativa nessa nova fase do Conselho desde 2010. As pessoas que fazem parte do Conselho, né, que ajudam a fazer esses eventos beneficentes, eventos de lançamento, eventos de festas voltadas para Star Wars, são pessoas que vivem Star Wars no seu dia a dia, que amam, né, que gostam de falar, que gostam de consumir Star Wars, seja assistindo filmes, seja comprando produtos, seja fazendo fantasia. Então são essas pessoas que fazem o Conselho Jedi, que ajudam a fazer esse grupo de pessoas que vai usar essa, digamos, essa expertise, né, esse conhecimento dentro do universo Star Wars, para poder fazer eventos, para entreter o público, para apresentar as novas gerações, o que está saindo de novo de Star Wars e o que ficou lá atrás também. E fora de toda a parte filantrópica, né, de arrecadação, de visita a hospitais, visita a creches, tantas vezes que a gente fez. E, resumindo, eu acho que isso seria o Conselho Jedi. Inclusive, eu falei aqui, ó, dos 2 são membros do conselho, eu também sou membro do conselho. Então sigam o conselho no Instagram, o arroba vai aparecer aqui em algum lugar. E eu comecei falando que a gente está aqui comemorando o May the 4th, mas eu não sei se todas as pessoas sabem o que significa, como surgiu. Então, quem vai dar essa explicação ilustríssima pra gente hoje? Tempo. Pode ser qualquer um? Qualquer um quiser. Tá. Pode, à vontade. O May the 4th foi porque maio em inglês é May. E o Force é relativamente parecido com For. Então eles pegaram o dia 4 de maio, porque forma como se fosse a frase May the Force, que é uma frase muito dita no filme, só que aí fica May the 4th. Foi um trocadilho que eles fizeram para o início do Dia Mundial de Star Wars. Olha só. Pedrinho, ele estuda daqui mesmo. Todos falam bem. Eu vou começar fazendo algumas perguntas. Vamos ver se as informações de vocês concordam ou discordam. Começando por Pedrinho. Sempre eu. Filme favorito? Filme favorito? Star Wars Episódio 5, Império Contra-Ataca. Pedrinho, filme favorito. O meu já é uma perspectiva mais Gen Z das coisas, que é
O Revenge of the Sith, que é o terceiro filme da saga, que pra mim ele é uma união de muitas coisas, tanto quanto a técnica dos filmes, a questão de filmagem, coreografia, efeitos visuais, pra mim tudo se junta assim e traz uma obra-prima. Tem que se dizer que as lutas do episódio 3 são as melhores. E PM, quero você. Eu também vou ficar com o episódio 5, o Império Contra-Ataque, é o meu favorito. Realmente, o Star Wars, que foi maravilhoso, né, que depois ganhou o nome de Uma Nova Esperança, ganhou um toque um pouco mais sombrio, surpreendente. E na época o pessoal nem gostava muito, né? Não teve nem aquele amor todo como foi do primeiro filme. Ele foi mais apreciado Ele só foi depois. ganhar mais adoração dos fãs depois. Teve Mas muitos assim, filmes desde a assim. primeira vez que eu assisti, eu achei que aquilo ali resume Star Wars. Tem uma Então foto- é o meu preferido. Uma foto antiga do jornal grande brasileiro na época, detonando o filme, sabe? Coisa que você lê no Twitter, a galera falando assim, esse episódio de Mandalorian foi horrível. Naquela época era jornais grandes, Era cara. a imprensa que Jornal fazia. detonando, lá em... Imagina se eu penso na Folha de São Paulo. Os youtubers dos anos 90. Sim, cara, ele tava lá exatamente. detonando, os críticos detonando, saiu em 80, não foi? Em 80, tava lá nos anos 80 isso acontecia, agora, sabe? Não é novo essa onda. Isso aqui. E sobre mídias da atualidade, qual que vocês acham que está sendo melhor tratada, melhor desenvolvida? Vamos começar por aqui agora. As produções mais recentes, o grande fenômeno é o Mandaloriano, né? The Mandalorian. Eu acho que já está na sua terceira temporada aí, fazendo um sucesso, ainda carregando uma qualidade boa, né? De história, de referência, de agradar os fãs. A gente tem, eu acho que Endor também, que tem uma visão um pouquinho diferente das demais, uma coisa sem Jedi, sem sabre de luz, sem mascote, sem robô, uma coisa mais séria, mais para adulto também, que eu acho que tem tá entregando uma boa qualidade de mídia, de diversão aí para os fãs atuais. Ainda foi fechado, né? Não tem- Vai ter segunda temporada, Não, já vai ter foi segunda. renovada. Já. E já iniciaram, as gravações já estão no meio, entendeu? Eles já começaram a gravar. Terminei em agosto e sai no agosto que vem. No próximo Inclusive, o agosto. ator que faz o Cassian é brasileiro. É. Meio brasileiro, né? Meio brasileiro. Sou eu? Ok. Eu concordo com o PM quando ele fala que realmente Mandalorian é o carro-chefe da Disney agora. Tá levando tudo, tanto quanto questão de merchan, quanto divulgação. É Mandalorian, que tá trazendo o Mandoverse aí, que tá vindo com a Ahsoka e Boba Fett. Tá carregando aí a galera. Ia ser Rangers of the New Republic, só que a gente não vai saber mais o que acontece com essa série. Mas pra mim... Ela vai sair? Então, não sabemos. Não Porque tem nada, Tá né? desligado, tá Essa é a desligado. questão. tá meio paradinha por enquanto. Mas pra mim, o que se consolida como algo, como uma mídia nova, assim, que mais trouxe impacto pra mim foi Andor, sabe? Que é algo novo, é uma visão que a gente teve de Star Wars como a gente teve em Rogue One, mas agora a gente tá tendo de novo a politicagem, a trairagem ali no meio. Isso aí pra mim é magnífico. Olha, concordo completamente. O The Mandalorian é o carro-chefe. Inclusive, Star Wars explodiu de novo o carro de The Mandalorian. Foi o embalo que realmente precisava. Ela só não pode se arrastar. Ela tem que ter um desfecho bom. Mas de mídias assim, a profundidade que Endor deu, eu acho impecável. Mas uma série que eu gostei, não é tão boa quanto The Mandalorian, mas The Bad Batch eu achei uma produção muito boa. Ela tem uma pegada mais infantil por ser animação, mas por estarmos num período de transição entre República e Império, é um momento que a gente não tinha muita informação. O que a gente tinha era Legends, a gente não sabia. E agora a gente vê a transição dos clones para os troopers, a gente vê a reação da população ao Império. Então eu acho muito importante ver como ele cresceu, como ele se consolidou no seu local. Então The Bad Batch pra mim foi Eu fenomenal. não acho o The Bad Batch tão infantil, apesar de ser animação, eu não acho que ele tem. Porque ela tem uma animação até mais escura, né? Se Tem, você é bem parar dark. pra pensar, ela é bem Darkzinha, dark, assim, ela não realmente. é. E as coisas que são trabalhadas nela também são São. coisas mais densas, são trabalhos É. mais. Até o próprio desligar, né, Sim. dos clones
Eu não Desativar colocaria ela discordante. como... Eu acho que tem uma coisa automática, Da pelo animação, fato de né? ser animação, a gente associar uma coisa mais Exato, leve. mas não é. Entendeu? Mas eu acho que já vem um pouco de Clone Wars também, essa coisa assim, da batalha, do Sim. exército, né? De personagens morrendo, de gente Exato. se machucando, que é uma coisa um pouco mais séria, né? Que aí é difícil você dizer que isso é pra criança e isso não é pra Exato. criança. Eu, inclusive, concordo sobre The Mandalorian. Eu acho que é sensacional, mas eu acho que ele perdeu um pouco do... Aquela essência, aquele brilho. Daquela coisa cinematográfica. Exato. E Assina embaixo. sabe? A Assina sensação de, embaixo. meu Deus, eu tô assistindo isso, eu tô vivendo isso. Eu acho que essa última temporada, principalmente os últimos episódios, não sei se tentaram fazer tudo muito corrido, mas eu acho que ele Teve perdeu um bastante pouco refilmagens. dessa essência do primeiro. Faltou. Faltou fotografia também. É isso, Faltou. o cinema, sabe? Aquela É. sensação de, meu Deus, eu tô vendo isso na minha casa, A sabe? gente teve isso Aham. bastante no penúltimo episódio. A fotografia daquele episódio tava maravilhosa. E aí o roteiro eu achei que deixou a Sim. desejar, entendeu? Não, Faltou. com relação ao Pra roteiro, mim, não eu tenho deixou uma desejar. teoria. Eu acho que, assim, na primeira temporada a gente teve grandes revelações. Na segunda temporada foi incrível de revelações. Só foi bom demais. Só que aquele arco inicial do que seria a história de The Mandalorian terminou. Isso. Até queria deixar o aviso de spoiler aqui pra quem ainda pretende assistir, né? Tampar os ouvidos aí um minutinho. Não, porque a gente tem primeiro a relação dele com a criança, com o Grogu. Baby Yoda, né? O Grogu. Baby Yoda. E depois tem Baby Yoda indo embora, né? Então toda aquela parte emocionante, o que é que vai ser o futuro da série e tal. E aí a série continua dentro do livro de Boba Fett, e é outra série. É entendeu? The Mandalorian 2.5. Exatamente. E aí, agora, o que acontece? Esse arco meio que terminou. E iniciou-se um novo arco, assim, do futuro dos Mandalorianos, né? Mas é um arco que ele inicia, só que pendurado no anterior. Exato. Né? Então eles finalizam, e aí eu acho que pra pegar talvez o hype do primeiro arco, não sei o que acontece. Talvez. Tentaram segurar um pouco do segundo, só que eles se perdem, porque eles poderiam Sim. ter trabalhado, na minha visão, eles poderiam ter trabalhado melhor a ideia da história dos Mandalorianos mesmo, porque todo mundo que vê aquele monte de gente fala, tá, mas cadê todo mundo? Por onde é que foi essa galera parar? Então, assim, eu acho que eles focaram, eles criaram coisas, símbolos importantes dentro da série, e eles mesmos destruíram muito rápido o que estava sendo Inclusive, construído. temos que falar um fato. Din Djarin, nosso querido Mando, não é mais o protagonista. Pelo amor de Deus, metade dos episódios foram da Bo-Katan. Isso é um fato. Bo-Katan roubou a cena. Din Djarin virou segundo plano. A Bo-Katan era o cena daquela temporada. Inclusive, Ela só inclusive, descontou o muito que ele bem. fez com o Boba Fett. Exato. Sim, foi. Ele Exatamente. tomou da própria E- veneno. Deixa eu falar uma coisa. Eles não podem arrastar The Mandalorian. É uma obra boa demais pra terminar como, por exemplo, The Flash. E se vocês destruíram o Darksaber por motivo zero, se não for pra acabar agora, se vocês destruíram esta obra só pra continuar depois, sem dar uma finalizada pra finalizar o arco do Darksaber, não, cara. Foi desnecessário. Revolta então. coletiva. Revolta coletiva. será? Darksaber, desde The Clone Wars. Essa Você vai ver beleza. que vai chegar no primeiro episódio lá construído de novo com o tem Beskar. que Você ser. Nossa, vai não ver. duvido, não duvido. Você não vai duvido. ver, Só você vai levar ver. pra Forge, aí passar É. pros elfos, um E negócio o assim. É igual- o mitossauro reconstrói. É igual o sabre da Rey lá, que ela É? no outro filme já surgiu todo reconstruído, assim. Deu uma remendadinha. O Young Slayer Tá 3000. Infelizmente, eles destruíram o sabre Darksaber. pra justamente reforçar que não é o sabre que vai liderar, né? São as pessoas. Mas São tinha eles. outras formas melhores de fazer isso. Tinha meios melhores. Foi repetitivo, bem. perder mão, destruir arma, esse negócio assim. já entendeu como Destruir funciona. as joias do infinito, pode dizer que tá tudo acabado. Não funciona. Já entendeu. E não podem arrastar The Mandalorian, porque qual é? A gente teve primeira temporada. A primeira temporada, o que é que ela termina? Com o arco fechadinho deles fugindo lá das polícias de lava. Fechou bonitinho, redondinho. Tivemos na segunda temporada, eles abriram bonitinho e fecharam redondinho. Ficou ótimo o fim da segunda temporada. Só que eles deixaram aberta do Darksaber. Terceira temporada, fechou bonitinho. Ela pode acabar aqui. E se ela acabasse aqui, eu não reclamaria. Eu sou um fanático por The Mandalorian. Sem dúvidas. Mandalorianos pra mim,
Eu às vezes tenho até mais interesse dos Mandalorianos do que pelos Jedi. Mas, não, eles não podem chegar ao ponto de dar uma de The Flash, arrastarem a série por dinheiro. Tá. Mas estamos falando da Disney, Exatamente. Né? A gente Arrastar não por pode- dinheiro é tipo quarta-feira. Exatamente. E Vai. falando sobre... Pode falar? Não, que realmente a série nessa temporada ficou meio The Bo-Katan. A gente tava... Mas eu amei. Eu gostei Ela também, fez ela é brilhantemente. maravilhosa. É porque a Bo-Katan é uma maravilhosa. pessoa- No segundo episódio lá que ela vai salvar o Mando, eu falei, essa é a True Ruler of Mandalore. E Ela é a melhor. E Bo-Katan ela é entrega muito boa. um mistério de, meu Deus, pera, de que lado ela tá, Ah, tá. sabe? Ela tá Ela fazendo o que realmente aqui? tá voltando pros Mandalorians e você fica... Ela quer Mandalorian, unir isso você aqui fica ou ela sem quer saber tacar direito. fogo no Ela vai circo? passar a perna de todo mundo aqui, Entendeu? pegar o Ela Dark fica- Saber. Ela vai Eu tacar fiquei fogo com no essa circo ou ela vai Ah, não, ajudar? ela Será que ficou- ela vai colocar todo mundo na nave e jogar a nave? Não, tipo assim, porque a Bo-Katan, ela foi introduzida em The Clone Wars. Em The Clone Wars, ela era uma vilãzona. Ela tava lá junto com o Pré-Vizsla, Inclusive, Tá- série incrível. tacando fogo inocente, tá ligado? Matando gente de graça. Ela tava literalmente dando um golpe de estado na irmã dela, que era a Satine. Pesado, hein, Bo-Katan? Não, total, Exato. ela destrói o vilarejo lá Pois inocente, é, toca não, ela fogo em taca tudo, fogo em tudo. bate na bunda da E aí, soca, é, coitada. Quem tá Ah, que assistindo horrível. The Mandalorian, a gente não tem conhecimento disso. Não. Porque assim, Assistam The Clone Wars. É a primeira coisa. Se você quer assistir qualquer coisa do universo expandido, você tem que assistir The Clone Wars. Sempre puxa alguma coisinha de The Clone Wars. The Clone Wars, eu acho que ele é o centro do universo expandido. Tudo puxa dele. eu gosto também. Eu, pelo menos, dos recentes que eu assisti, The Clone Wars e The Bad Batch foram os dois que eu mais gostei. Amei. E já que estamos falando sobre mídias novas e animação, alguém assistiu Jovem Jedi? Jovem Jedi, não. Ah, não, peraí. Todo mundo. Jovem Jedi, qual é o nome em inglês? Young Jedi? Não. É Young Jedi Adventures. Não, não É, assisti. porque as aventuras do Sim, Jovem Jedi. sim. Eu fiquei muito no... Será que vale a pena? Porque ele é claramente infantil, né? Exato. Aí é uma animação que a gente não tem dúvida de pra onde vai. Só que eu fiquei querendo saber se ele traz alguma coisa que a gente adulto possa aproveitar ou não. É só uma Não, assim, introdução é um costume das produções de Star Wars justamente ter uma coisa que acaba entrando em outra, né? Como exemplo, tem o reality show lá dos Padawans, né? Exato. Sim. Que aproveitou o personagem do Kelleran Beck, do Armadest. do mestre Jedi que treina os Padawans Mãos de sabre. no reality show e veio pra E ele salvou o Grogu. salvar o Grogu e Mano, The mãos de- Mandalorian, o entendeu? mãos de O sabre. personagem. O que foi um ótimo aproveitamento. Inclusive, aquele personagem ali poderia... Eu acho que seria interessante explorarem ele mais à frente. Mas vai, é porque ele saiu com o Grogu assim, não deu mais outra explicação, Mas vai. É Eu o não Kelleran assisti Beck. ainda o Adventures, né? As aventuras. Não vale a mas pena, é mas mais eu infantil. pretendo ver pra ver. Pra São dormir, vai, coisas curtas, assim. A pra animação de dormir. Se tu quer coisas curtas, cara, temos que conversar sobre Tales of the Jedi. Contos É dos maravilha. Mas o do Kelleran Beck é meio que um Bom Dia e Cia com o Jedi. Que tipo, as então crianças... eu quero. Tem É música? legalzinho, tem. Tem bastante. música mesmo? Tem. Teoricamente, tipo, não tem. Mas eles fazendo aventurazinhas e só quem terminar isso aqui pode ser um verdadeiro Jedi. Alguma coisa Oh, assim, mas sabe? tem uma... Para ser um verdadeiro Jedi, você tem que passar por esses Tem testes. É isso, vou fazer uma observação aqui, um paralelo. Todo mundo tira Jovem Titangô como algo extremamente infantil. Ah, não é. E é. Sensacional. Apesar que a animação é outra, né? Assim, o estilo de animação é outra, mas às vezes vale a pena assistir. Cara, Jovens Titãs. Não, peraí. O backstage aqui Não, é porque, tipo assim. tá dizendo que Jovem Titangô é O jurídico Não, não, aqui. Não, é sério. O problema é que é o seguinte. Se você colocar na cabeça que aquilo ali é um puro humor besterol infantil, que é literalmente piada de peido, tudo certo. Mas quando você vê os Titãs clássicos, que era um negócio sério, Titãs clássicos, por mais que era ainda uma animação, era voltada para o público infantil, era um negócio mais sério. Era um negócio com história, profundidade. Aí você ali... Mas eu acho que Jovem Titangô traz
Críticas incríveis. Ele só deu uma contra o mudada capitalismo. Deu uma nova roupagem. E vamos falar agora do que tá pra sair. Quem tá ansioso por Ahsoka, levanta a mão. Oxi! Trouxe até o Funko. Eu trouxe o Funko. Eu ia até perguntar qual é o melhor personagem pra vocês, mas assim, a gente já teve uma pré-conversa aqui e acho que todo mundo fazemos parte da bancada de defesa de Ahsoka. E assim, é uma coisa que estamos... Este personagem, sem dúvidas, é o melhor personagem do universo expandido. Tem outros personagens incríveis, com certeza. Mas ela é a melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Ahsoka de lado e vamos escolher um outro personagem. Aqui é pra você. Porque tá desleal. Vamos escolher um outro personagem. Se você puder escolher um que você acha ou que é muito bem trabalhado, ou que poderia ser melhor trabalhado. Um personagem que vocês acham interessante. Pode ser Legends também? Pode. Então... Rouba o meu, pode roubar o meu. É do Revan, né? Pode roubar o meu, vai. É do Revan. Darth Revan, sem dúvidas. O personagem tem uma história incrível. Ele muda de lado. Ele é Legends, mas... Cara, você olha, a história do Revan é muito boa. O Revan é um personagem muito bom. Tinham que fazer eu tinha que trazer ele pro canon. E tinha que fazer uma obra audiovisual com ele. Isso aí que, na minha opinião, é um fato. Seria incrível. Incrível. O Nihilus, que é o Darth Nihilus, também é bom. Ele tem muito menos conteúdo do que o Revan. O Revan, ele tem mais conteúdo, bem mais conteúdo. Mas seria uma boa oportunidade de criar mais conteúdo. Exatamente. Porque o Nihilus é um personagem... O cara, ele era conhecido como o Devorador de Planetas. Como é que esse cara não é... Tipo assim, o personagem... A gente não tem muito aprofundamento. A gente só sabe a história bem rasa dele e os poderes dele. Só que ele era um personagem com um grau de poder muito maior. Tipo assim, que na minha opinião, vê esse papatinho fácil. Daphne Hills. Ok, ele roubou os dois meus, então. Mas eu vou trazer aqui dois aqui que não são muito conhecidos. Que tem esses dois incríveis, mas bem do universo expandido assim mesmo, tem o Darth Malgus. Que ele foi o cara que realmente invadiu a Coruscant. Ele invadiu o Palácio do Jedi e tornou ele aquilo ali a casa dele, sabe? Ele realmente Agora é um personagem incrível. Agora uma dúvida. Sim, ele agora é meu. Ele colocou a bandeira lá e falou, é meu. Colonizou o Jedi. Acabou todo mundo, invadiu aquilo ali. E desde então, foi a única vez que Coruscant foi invadida, canonicamente. E do Legend também, foi ele. E isso aqui é incrível. O outro seria a Abeloth, que é um personagem também não muito conhecido. Esse eu não conheço. A gente reconhece em Só Clone sei Wars o as entidades da força, que é o pai, o filho, o pai sendo a representação do meio da força, sabe? Que não é nem do lado sombrio quanto do lado luminoso. Tem a filha, que é totalmente do lado luminoso, e tem o filho, que é o lado sombrio total, a cria do lado sombrio. E tem a mãe, que não tá nas animações, mas ela foi tratada nos livros e quadrinhos, que é a Abeloth, que ela é um ser muito poderoso lá do universo. E acho que acaba mais ou menos ali o Luke Skywalker indo encontrar ela e os Sith da época, a nova Ordem Jedi de Luke Skywalker falando, galera, bora parar aqui de brigar entre a gente, bora focar nela aqui que o negócio tá tenso. Aí acho que acaba o Luke indo procurar a espada que acaba tirando a vida da filha nas animações, que o pai dele deixou lá, pra derrotar a Abeloth, que é um personagem muito legal. Eu achei incrível essa história. E deveria trazer ela de algum jeito, na minha opinião. Inclusive, o Darth Malak e o Malgus são a mesma pessoa? Eu sempre confundi. Não? O Malak e o Malgus... É porque os dois têm a cara torrada. Os dois, careca. Careca, branco com a cara torrada. Não. E vocês combinaram de trazer personagens que ninguém conhece, né? Como preferidos. Não é possível, gente. Pode trazer o que todo mundo conhece, Pemi, vai. Não, gente, não, eu vou falar alguns dos mais queridos, assim. Ó, a gente tem a Princesa Leia, a gente tem Darth Maul, a gente tem... Darth Maul, ele foi bem aprofundado. São personagens incríveis. Começar a aprofundar a Leia no branco. Rise of Skywalker? A Ascensão Skywalker? Não. Porque eu apaguei realmente essa série na minha cabeça. No Kenobi. Mas assim, sem dúvida, o meu personagem número 1 não é a Ahsoka. A Ahsoka é da geração nova. Sim. Da geração antiga é Obi-Wan Kenobi. Claro, né?
Eu vi aquele como mestre, né, no primeiro filme, ele ensinando os caminhos da força pra Luke. E depois nas prequels, ele no seu auge, né? Ele na luta, ele ensinando o Anakin. E tornou-se um personagem assim que me fez gostar ainda mais de Star Wars. Então eu acho que Obi-Wan Kenobi é um exemplo assim de personagens que trazem força, que trazem esperança, que trazem a serenidade do Jedi, né? O interessante do Obi-Wan é que quando você chega e vê ele nas prequels, ele super esperançoso, vai lá. E aí você chega nos clássicos, o Ben Kenobi já é meio sem esperança. Tá tipo assim, ok, eram tempos passados, o que é que eu posso fazer? E depois da série continua sendo assim? Eu ia comentar isso agora. Isso, a série não mexeu muito comigo, assim, Eu ia falar sabe? isso agora, Também não. porque, você pega o Obi-Wan, conhece o Obi-Wan no momento que ele é muito... Se você for pensar na representação do Jedi, você vai pensar nele. Sabe? A montagem é ele. Quem vem agora já não tem mais essa referência, porque você já tem vários outros personagens que foram criados de lá pra cá. Sim. Você já tem vários desdobramentos do que é o Jedi, inclusive. E aí você vê essa série que realmente você meio que... Podia ser melhor. Podia ser muito melhor. Podia, nossa. Nem ter existido. Eu acho que nem o fato do Obi-Wan estar relutante, dele estar Eu mais... adoro esse detalhe. Isso não me incomoda. Isso me incomodou menos... Não, me incomodou mais nele do que quando fizeram com o Luke, por exemplo, nos filmes. Que o Luke, né, fugiu e tal, e o pessoal critica muito isso. Eu discordo. Eu achei que, assim, eu acho que a série do Obi-Wan teve alguns problemas de andamento, de Vários. roteiro, Vários. de algumas confrontos dele com o Darth Vader que não deveriam ter acontecido em determinados Não, momentos. Com certeza não. E o foco ter ido demais pra Leia e menos pra ele mesmo, E entendeu? ter a Leia em si já é um quebramento completo. Foi um retcon. Ela é boa na série, ela entretém Não, bastante, claro, ela é muito mas foi um boa. retcon. Pra mim, ela é basicamente Gigantesco. o que faz a série ser ok. Sim. Porque é o que traz de interessante na série. Porque todos os desdobramentos dele são perdidos. Os embates dele com o Darth Vader, sabe? A forma dele de construir as saídas, e enfim, eu acho que eles se perderam Foi, muito realmente. naquilo Temos que ali. falar Foi- da luta final. Porque a luta Ah, isso aí final foi incrível. foi incrível, mas Mas você assim, aumenta todo o brilho do celular e você não enxerga direito a luta. E é engraçado que a Marvel e Disney, né? Que é meio que é uma só agora. Meio que é uma só, não é uma só agora. Ela é uma das que mais fazem as coisas claras, né? É uma Pois das é. que mais dá pra enxergar. Só que falando de, se a gente for pro lado visual da Disney, Audiovisual. eu acho que ela não tem muito o que se queixar. As Não, lutas nunca, costumam ser nunca. muito boas. A coreografia é cenário, impecável. coreografia. As lutas do episódio 3, você olha aquilo ali, eu nem sei como é que os atores de dublês conseguiram fazer aquilo, porque é uma trocação tão rápida. Mas Mas essa não é minha luta preferida. Minha luta preferida no episódio 1. Episódio Obi-Wan e Qui-Gon Ah, contra contra Darth Darth Maul. Por todo o contexto, por todo... Se você vê devagarzinho, você vê o que o Sim. sabre não pega no... Eu gosto... Tem várias... Sabe o que eu acho sensacional? Quando eu tô assistindo Star Wars, é ficar reparando os droids que são humanos. Sim. Eu amo, porque eu fico, tem um humano ali dentro. Coitado. Tem um mano ali. Pessoa andando ali. Olha o Homem Verde. Tem até uma história massa sobre isso aí, que naquela cena que o Obi-Wan chega pra avisar pra Padme, pra Amidala, o que aconteceu com o Anakin no Templo Jedi. Ela chega lá, aí ele tá falando com ela, o ator do C-3PO tava saindo da cena e acabou... E ele cai no próprio, assim, e derruba a parede toda, cara. Vocês vêem na cena, eles não estão se aguentando, eles estão tentando não rir. So he killed younglings. Tá, ele tampa a boca assim que ele não tava se aguentando, cara. Mas é ótimo, assim. E eu acho muito boa essa cena também do primeiro episódio. Eu acho maravilhoso. Porque tem um contexto, assim, do mal chegando, sabe? Não do mal, o personagem do realmente caramba, a seita dos Sith voltaram agora, depois de 500 mil anos. Eu acho muito bom. Tipo assim, a ideia do Darth Maul, eles mesmos dizem, a ideia do Darth Maul, a gente criou ele no conceito de eles, você olhar pra ele e você dizer,
É o diabão. É o mal, esse bicho aí. E quando ele chegou, a ideia dele era ele chegar, ele lutar e ele morrer. Pronto. Ele não morreu? Não morreu. O arco dele foi muito curto pra um filme só. Tanto que expandiram depois, né? Exato. Ficou Trouxeram ótimo, ele inclusive. The Clone Wars. Muito bem feito. Rebels. Muito Nossa, bem o Darth feito. Maul e Rebels. Que personagem. Porque o Darth Maul e Rebels, ele já tá um velho cansado. Mas é um velho cansado que ele ainda tem aquela chama de quando ele era mais novo. Então, você vê, ele é calmo, ele fala calmo, só que ele é meio bipolar até. The Old Master. Aí a galera, por exemplo, o Ezra, no Discord dele, ele tá falando super calmo lá. Aí ele começa a gritar, e aí ele vai atrás do Obi-Wan. E o Obi-Wan também já tá velho caduco, já tá mais calmo e tal. Aí você vê como, em comparação aos dois, o Maul ele é muito mais, mesmo estando no mais velho, então tendo mais calma, mais sabedoria, ele ainda tá naquele impulso que ele tinha ainda com New Wars, que eles... É um ótimo personagem. Realmente ele é a feição do mal, né? De todo mal encarnado, assim. Tanto que a letra da música do Of the Fates é um poema em sânscrito, eu acho. Que fala sobre o bem contra o mal, sabe? Tá Que visualmente também, né? Sim, É. sim. A luta visualmente é impecável e coreograficamente também. Inclusive, eu adorei aquela parte do The Mandalorian, onde tem os escudos de raio, porque lembra Foi uma referência completamente. direta ali. Nossa, não, aquela luta é impecável. Sinceramente, sabe o que você... Eu amo aquela luta, mas qual é o único limite daquela luta? Aquela luta não tinha quase nenhum limite, porque na época a gente já tinha. Mas essa aqui é uma luta que algumas pessoas podem não ter visto, porque foi quinta ou sexta temporada da Clone Wars. Foi o Savage e o Maul contra Palpatine. os Sidious. Porque ali, você não tinha aquele negócio da clássica mesmo, que os caras estavam dando pirueta, pulando o prédio, e os dois, o Darth Maul ligava dois sabres. Era uma loucura. Era uma obra-prima. E a questão é que nos filmes, 5 sabres vermelhos em cena, você ia se confundir. Só que a animação, ela é tão... A câmera na animação ela é tão bem posicionada, eles fazem a animação em ângulos tão bons, que você não se confunde. Você vê que é quem mesmo sendo 5 sabres luz, todos de mesma cor. Além de que é animação, né? É. É muito mais fácil você... É claro. Não fácil no sentido do fazer, mas no idealizar, assim. Exatamente. De você colocar isso pra pessoas fazerem e isso ser feito Por com isso animação, que né? a maioria esmagadora dos feitos do Darth Vader estão nas HQs, os grandiosos. Por exemplo, nessa segunda fase de HQs aqui, tem uma parte onde... Não vou lembrar o nome, não vou mesmo lembrar o nome, mas tem um bicho que ele fica numa névoa no espaço que ela desorienta as pessoas. Esse bicho é só bem maior que um Star Destroyer, que tem mais de 3 km. Darth Vader domou este bicho. Ele domou uma fera intergaláctica, um dos maiores predadores da galáxia, e levou ele na porta da casa do Palpatine em Exegol. É literalmente isso. O Darth Vader derrotou ele derrotou a Ferazilo. O Kylo Ren derrotou a Ferazilo. O que é que o Darth Vader não faria com a Ferazilo mesmo? Lá que apareceu, voltou em The Bad Batch. Glória a Deus, aquele arco ficou em aberto por quase 15 anos e agora, finalmente. E você tem cenas muito boas em animações e arcos muito bons em animações. Porque não tem limite. Não tem limitação. E a gente tava falando sobre... Eu fiquei com isso na cabeça sobre sua luta favorita ser a do primeiro. E aí eu fiquei me questionando sobre o que vocês acham que porque Star Wars se manteve relevante, né? Desde a criação até agora ela se manteve relevante. Então qual que vocês acham que é o trabalho que é feito para se adaptar? Porque, vamos supor, hoje em dia ela se adapta e aí já chega não se adapta, que se perde pra mim na realidade agora, que é o streaming, e é consumir muita coisa ao mesmo tempo. A gente consome muita coisa em velocidade muito rápida. Então Star Wars lança muita coisa o tempo todo. Você mal terminou de assistir uma coisa, já tem outra. Ou às vezes tem mais de uma coisa. Adoro. Lançada, né? Então, é uma geração mais nova. Eu já fico, meu Deus, calma. Eu preciso trabalhar, eu preciso limpar minha casa. Atirem conteúdo em mim. Agora, façam bem, tá? Vocês podem lançar 30 séries por dia ou uma no ano. Tudo certo. Façam direito, que a quantidade
É o menor dos problemas. Mas é muita coisa. E Star Wars já chega no ponto de que se você não assistir tudo, você não entende tudo. Então é muita coisa. Universo expandido. Você quer assistir The Mandalorian. The Mandalorian tem personagem de The Clone Wars. Aí você quer assistir Rebels. Só que Rebels também tem personagem de The Clone Wars. Dá pra assistir Rebels sem assistir The Clone Wars? Exatamente. Dá. É Mas recomendado? falta. Fica Não. aquele buraco ali. Exato. Quem é Rex? Quem é a Ahsoka? Por que essa mulher apareceu do nada com 2 sabres metendo porrada em Inquisidor? E a gente nunca foi apresentado. Não tinha sido apresentado, por Sim. exemplo, sem ser nas animações. Então, Exato. assim, é muito conteúdo. E aí eu fico pensando que isso é uma coisa que é muito da cultura atual. Então, assim, quais são as coisas mais relevantes que você acha que Tem que se assistir. manteve de lá pra cá, sabe? Uhum. O que vocês acham? Cara, acho que é uma parada mais abstrata, sabe? O feeling de Star Wars, o hype de Star Wars. Acho que isso se manteve. Com essa excesso de coisas que teve, então tem um detrimento da qualidade no sentido em que você escolha vai acertar em algumas pra quantidade. coisas, você vai errar Não em vai, outras, vai, né? vai. É isso. Aí fizeram a alocação de roteiros, de roteiristas incríveis pra Andor, mas colocaram 2 ali que nunca trabalhou em nada pra Kenobi, sabe? Uma teoria, uma dedução aqui, porque realmente faltou um trabalho de roteiro mais forte em Kenobi. Enquanto Andor teve uma parada, você vê que tem um carinho ali, você vê que tem um certo amor pelo que tá fazendo. Lembrando que Diego Luna, além de estrelar, ele é Produtor executivo. produtor executivo. Então, E tem Pô, essa o preocupação. McGregor também era. O McGregor também era. Aí, a gente tá aí. Porque, na verdade, produtor executivo, muitas vezes as pessoas acham que o Obi-Wan se vende sozinho, gente. Não, É isso, a gente- Eu acho que problema não é é isso, esse. não. Acho que o É, produtor ele executivo, se normalmente vende, esse pessoal mas- é porque é a forma de ganhar dinheiro também. Claro. Eles entram como produtor executivo e ganham em cima do que é Sim. lucro. Então, Não, às vezes, eles, imagina de o que é fato, que eles não participam da ganham produção. se você pega um personagem. Não é um personagem, é o personagem. É o cara que conta a cena com o protagonista de as prequels. Você pega o Obi-Wan e você faz uma série dele. No mínimo, você tinha que entregar um roteiro exemplar. Porque é o que o Obi-Wan merece, na minha opinião. É um personagem que tem um desenvolvimento incrível. A história dele é muito boa. Eles tinham que usufruir daquilo melhor. É a mesma ideia também com o que aconteceu com o Boba Fett. Boba Fett, claro, é menor, né? Comparar o Boba Fett com o Obi-Wan é outra coisa. Mas há alguns posicionamentos de câmera. Mas isso o- daí porque deixaram o Robert Rodrigues o muito, Robert muito Rodrigues- à vontade. Não, Robert muito à Rodrigues- vontade. Pronto. É um fato. Mas ele fez um bom trabalho em Mandalorian, Robert. Nos episódios que ele Em The dirigiu, Mandalorian, foi muito bom. ele fez um trabalho excepcional. Agora, em Boba Fett. Mas eu acho que ele não teve a mesma liberdade que ele teve. Exato. em Em Boba Fett deixaram ele fazer o que quiser, né? Mas o McGregor, ele gosta do personagem do Kenobi, né? Inegavelmente, Kenobi é o personagem mais querido da saga. Pra aqueles que conhecem, sabe? É o mais querido. E aí fizeram uma série que não teve um afinco para o que tiveram de roteiro. Não sei de quem foi a falha, a gente não tá entrando nesse mérito. Mas dá pra perceber, sabe? Eu acho que a galera vem falando que estão percebendo essa falta de amor também na 3ª temporada de Mandalorian. Não, tá. Tá. Eu vou chorar com essa 3ª temporada. Realmente, a gente tava falando no domingo, sabe? Sobre essa falta de fotografia, essa falta de um amorzinho ali mais. Faltou aquele... É porque a primeira temporada ela é tão bonita que em tudo, sabe? Em roteiro, em fotografia, em condução, que quando você chega na última, parece que é tipo, a gente tem que continuar fazendo isso aqui. Ficou muito parecendo isso. Então eu acho que não sei. Depois que as sequels terminaram, que eu ouvi uma reação negativa, de modo geral, dos fãs, ficou um ambiente muito pesado, né? Muito... assim, sem saber o que ia acontecer no futuro, o pessoal meio desanimado. E eu acho que quando as produções da Disney vieram pro streaming, que começou com The Mandalorian, tudo, acendeu uma coisa de... Não, ainda dá pra fazer Star Wars sem perder a mão, sem perder... Então, eu Os acho... fãs continuam fãs, né? A realidade é assim, a Exatamente. gente Continua. é carente. Exatamente. Tá lançando esse monte de coisa. Estou Mas aqui aí eles reclamando. dão- mas se para, eu vou reclamar. Porque... Mas aí o que eles fazem? Eles pegam dentro de Mandalorian e aparece a Ahsoka. E aí o povo fica louco, porque já sabe que daqui a 2 anos vai ter a série dela.
Entendeu? Então eles vão fomentando essas coisas. Dentro de Ahsoka vai aparecer outra coisa. Tem o Almirante O Thrawn. Tron, né, que vai aparecer e que a gente não sabe se ele pode continuar em outras séries, entendeu? Então, assim, agora eles estão começando a entender, junto com a gente, que é uma geração maior, como é que funciona esse streaming, porque também essa quantidade de informação é difícil de lidar realmente. Eu sou da época do VHS. Peguei VHS. Eu não gosto de maratonar. Eu gosto do episódio semanal. Eu gosto quando os episódios de Star Wars saem uma vez por semana. Pra eu me programar, pra eu absorver, pra eu poder ver, olha o que vai acontecer, não sei o quê. Às vezes você Eu não sou melhor. desse pessoal que sai uma Netflix coisa, Edition. acorda às 4h30 da manhã e vai assistir tudo. Eu não gosto desse ritual. Meu ritual é ver à noite com cara de cinema, Dando pra enxergar de direito a tela. aventuras, né? Tipo, Apaga a luz da casa concordo toda. completamente. Tipo assim, não, Caramba. eu tenho que ir pro trabalho, mas tô aqui Claro. escovando o dente assistindo porque eu tenho que fazer uma resenha disso, daquilo. E eu tenho que ver logo tudo pra poder dar spoiler, Aí não sei o não. quê. Então a geração São do ritmos spoiler. diferentes, Então né? são coisas diferentes. Então, assim, eles estão meio que se ajustando junto com a gente. Sim. Então acabaram as sequels, terminou aquele ciclo que não foi positivo de maneira geral. Mas assim, as produções, mesmo com as coisas que não deram muito certo, como Boba Fett ou Kenobi, a gente teve The Mandalorian, teve Endor, Altos e vai ter a baixos. Ahsoka, que com certeza vai manter ali a qualidade ali Sim. de Mandalorian. Padrão qualidade da Mandalorian. E assim, esse é o futuro da gente. Antes digamos assim, do fracasso, não quer dizer fracasso, Em mas bilheteria da não. boa Recepção, boa recepção recepção. dos fãs das sequels. Tinha um planejamento da Disney, logo que comprou a Lucasfilm, de fazer um filme por ano. Aí fez Rogue One, fez super sucesso. Porque Aí foi fez bom. Han Solo, não fez sucesso. Han Solo foi Tiveram caidaço. vários problemas de produção, etc. Então caiu o nível e eles viram que eles teriam que mudar. Aí o que aconteceu? O streaming, vamos trazer as ideias desse filme e transformar em série. Eu acho que o filme de Han Solo, se fosse uma série hoje em dia, seria ótimo. Seria maravilhoso. Inclusive, eu Seria não acho. ótimo. Ó, eu não acho o filme de Han Não, Solo eu Não é acho filme ruim, também. não é um Não filme é. ruim. Não eu é acho ruim. um super filme da tarde. Eu acho assim, de sensacional. aventura. É um super É um- aventura, é um- sabe? De sessão da tarde. E isso é muito bom. É o Han porque, Solo e suas inclusive, aventuras, tipo É isso. porque, inclusive, é um dos primeiros filmes que vem, assim, com cara Disney mesmo de Star Wars, né? Ele é muito Disney. Aham. E ainda continua sendo Star Wars. Só que eu acho que como era Han Solo, o pessoal esperava uma outra pegada, Claro, né? porque É, o personagem claro. é tudo que representava a figura dele, né? Ele ser chamado, inclusive. Então, eu acho que tem muito crítica disso daí. Mas eu amo a piada do tá sozinho? Não, eu O erro- imagine comigo aqui, Pedro. Você também que a gente sempre conversa de Han Solo. Imagina, primeiro episódio introduzindo o personagem jovem e tal, né? Segundo episódio é a Kira, não sei o que, relacionamento. Terceiro episódio é uma aventura completamente separada só com Lando. Uma coisa Sim, assim, sim, sabe? sim, E as sim, coisas sim. vão crescendo E aí até ele vai conhecer tomando o sua forma. Exatamente. Seria bala. Eu acho que um episódio dele só no Império também. Exatamente. Seria bala, Imagina cara. assim, 7, 8 episódios pra contar aquela história, Mas entendeu? talvez tenha sido essa urgência de preciso lançar um filme por ano também. Não, Porque não tinha ainda não, a questão dessa Disney, o streaming, né, da Disney. Mas foi, Não, foi o o Disney erro. Plus O erro foi foi em colocar no 2017, maio. eu Foi acho. colocar em maio. Porque não era. Star Wars estava lançando só final de ano. Aí a gente teve The Last Jedi, já em 2017. Aquele filme Jedi. polêmico. Todo mundo tava parando e falando, pô, será que Star Wars é bom assim? Será que Star Wars é tão bom assim? Outros falaram que era o filme, como você falou, é o melhor filme que Star Wars já lançou. Outros falaram, é o pior filme que eu já vi na minha vida. Aí lança o quê? 50. Han Solo logo em maio. Ah, tá. 5 meses depois de The Last Jedi flopar. Que é a primeira vez, assim. Não né, flopou, né? Foi que a eles galera fazem uma ficou estreia muito assim dividida. em maio e não esperam até dezembro depois de anos, assim. Então foi muito rápido, foi. Foi uma escolha complicada que eles fizeram. Infeliz. Acho que se tivesse sido no final do ano, seria melhor. Teria uma recepção maior. né? Teria uma recepção da galera esquecer e falar, opa, talvez The Last Jedi não seja um Estamos filme tão com ruim. saudade né? de Star Wars de novo. Aham. Não tava dando esse tempo mais, A né? galera não tinha E aí mal com as séries eles respirado. começaram a se programar melhor contra isso. Então E eu aí? acho que assim, a gente tá sendo alimentado sempre de Star Wars, né? Sempre tem uma produção nova para todos os tipos de pessoa, todos os públicos. E
a programação você vê que não vai parar, tem um monte de coisa. Todo ano a gente sabe notícias novas, de coisas novas que estão vindo. Faz um set de filmagens, sempre tem algo novo pra sair. E é questão da gente se programar pra assistir. Assim, eu sou do clube que sempre enxergo a coisa boa de tudo que é lançado. Eu prefiro ficar feliz assistindo Temos aqui Star um Wars, positivista, né? Sim. vendo as coisas, do que ficar reclamando, não vou mais gastar meu dinheiro pra ir pro cinema. Opa, Eu não opa, sou desse tipo, entendeu? Então, assim, o futuro de Star Wars não existe um futuro definido. A gente está construindo, a gente está participando disso. E eu acho que eles também estão criando, estão fazendo isso, né? É desligar um pouco de Star Wars O núcleo do dele, que o né? clássico, isso. Eles querem deslocar tirar esse o núcleo, exatamente. Porque Star Wars, a gente começou... Star Wars era uma linha reta. Você tinha 1, 2 e 3, fechou. 4, 5, 6, fechou. Aí depois eles fizeram 7, 8, 9, né? Aí agora eles querem pegar outro núcleo, o Mandoverse. É um exemplo disso, o Mandoverse tá dando muito certo. E eles estão nos distanciando do que eram os filmes originais. E nos distanciando dessa construção de Darth Vader Sim. também, né? Porque a ideia que se tem é que tudo o que acontecia era Darth Vader e resto. E aí Pois agora é. a gente tem vários outros... Na verdade, o multiverso vem tudo, né? Eles estão criando esses vários caminhos aí. Eu acho que eles tiram um pouco desse centro, tentam tirar Sim. um pouco desse centro, tudo De acontece. Darth Vader, Luke, Jedi, Exato. Leia, Aliança Rebelde, mocinhos. Uma coisa muito boa de Endor, The Mandalorian, que mostrava que a Aliança Rebelde não eram mocinhos da vez. Ele tem esse aprofundamento que sempre tinha gente corrupta, muito corrupta dentro da Aliança Rebelde. Tinha gente... O Sol Guerreira é um personagem que eu não consigo odiar ele, mas eu não consigo amá-lo, porque Sol Guerreira é um personagem... Ele é um extremista, Exato, né? é um Ele completo extremista. O nosso Che Guevara do É, Star Wars. É! Tipo, porque realmente o nome até parece um pouquinho, né? Sal Guerreira, Che Guevara. Exato. Ele é bem extremista. Enquanto a Aliança Rebelde tem o episódio Rebels, eles têm a ideia de colocarem um grampo pra eles saberem tudo que tá sendo comunicado num receptor imperial gigante de informação lá no planeta. Aí, quando a gente vê o Sol Guerreiro, ele joga combustível e explode o lugar. Sol Guerreiro é assim, cara. Não existe... Ele não tem limite, ele não... Como assim? O Império tortura, por que a gente não faz isso também? Ele não se importa com... É aquele negócio, os fins não justificam os meios... Exato, os fins não justificam os meios. Acho que é assim. Ele não se importa com o Os que fins ele tem que fazer. justificam os Exato, meios. os fins justificam os meios. Ele não se importa com o que ele tem que fazer Tem um pra trabalho a ser derrotar o feito Império. e o que Temos é que eu derrubar o preciso fazer Império. feito. O que é que a Exatamente. gente precisa? Enquanto a Momothma mesmo, na Aliança Rebelde, tinha mais aquela ideia de nós não podemos ser igual a eles, nós temos que derrotá-los, mas da forma correta. Eu sou guerreiro, não tinha isso, sou guerreiro. Tá com a fogo. Mas é um pensamento muito do Darth Vader esse também, Sim. né? E não tem isso do... Sim. Na verdade, a gente já vê isso já com o Anakin. O Anakin de ele não que era paciente, meu De Deus. que ele tem uma coisa a ser feita e ele vai fazer. Só que a gente acaba adorando o Darth Vader no processo. Exato. É um personagem complexo, né? Os dois até, os É dois, isso. os dois. Eu acho que, inclusive, Esse trazer o negócio do Anakin Anakin me faz lembrou. isso de, né? Você entender mais o caminho dele. Esse negócio do Anakin me lembrou, sabe o quê? Tem um episódio que eu não lembro o nome do planeta, não vou conseguir lembrar, mas era o daqueles escravistas lá do Star Wars. Ziggurat. que eram É o escravistas. Zigguarian. Pronto. Zygerria? Zigguarian, exato. Ok, pronto. O Anakin e a Ahsoka, eles foram pra lá, e o Obi-Wan e o Rex também, depois, porque eu não lembro exatamente o episódio, mas o fato é, quando o Obi-Wan e a Ahsoka foram presos, e tipo assim, iam matar o Obi-Wan, e tinha um código pra não matarem o Obi-Wan, se eu não me engano, alguma coisa assim, o Anakin, ele obrigou o cara, só que o Anakin é um Jedi, a ideia dos Jedi é aquele negócio, não machucar, protetores da paz, somente quando necessário. O Anakin, ele encostou o sabre dele assim, e disse, se você não falar, eu ligo o sabre aqui, você morre agora. Porque o Anakin não tinha dessas. O Obi-Wan, ele, o Yoda mesmo critica sempre essa forma de agir do Anakin, e o Anakin, ele fica
nessa que ele é muito impulsivo. Isso é muito dito. O Anakin é muito impulsivo. O que se agravou ainda mais com o Darth Vader, né? Porque lado sombrio, você não tem limites. Na verdade, em que momento ele deixa de ser o Anakin e passa a ser o Darth Vader? Isso é bem interessante. É um questionamento que não necessariamente ele só vira o Darth Vader quando ele veste a armadura, né? Às vezes Sim. Ele já era antes. ele já estava sendo Darth já Vader, tinha ele só um encontrou foguinho uma ali. capa para ele, Exatamente. sabe? Então, às vezes tem isso também. E já que você falou aí de Darth Vader, eu já vi que você gosta muito dos quadrinhos e... Tem a fase 2 inteira e a fase 3 que saiu. Me Porque diga qual foi o que você mais consumiu de Star Wars até hoje. O que você acha que foi? o que eu mais consumi Darth Vader. Imaginamos. Quadrinhos, os Quadrinhos, os filmes e outra coisa que eu consumi Pode muito mostrar, também. mostra pra Esse câmera aí, ó. aqui, esses aqui são Legends. É tudo Legends aqui. Falta um ainda que eu não tenho, que é o manual lá dos Jedi. Só que isso aqui são livros, quase livros didáticos de Star Wars. Por quê? Esse aqui é o manual do Império. Você sabe o que é isso aqui? É um manual literal. Ele tem as especificações dos veículos, como eles funcionam, como o Império age, suas estratégias, suas bases. E com anotações dos Com generais, e com tanto as do Império quanto rebeldes. anotações, tanto de imperiais quanto do Luke, da Leia, da galera que leu. Aqui, ó, como funciona um E11 mesmo. O Arquivos da Aliança Rebelde aí já é outra ideia, porque cada um tem um conceito. O Arquivos da Aliança Rebelde é como se fosse uma pasta de arquivos. Esse aqui é um manual, esse aqui é uma pasta. Então você vê as coisas coladas. Aí você tem sobre Sal Guerreira, Equipe Spectre, a Equipe Spectre, base de Yavin. O livro do Sith, é um livro que... É tudo Legends aqui, mas ele teoricamente foi escrito pelo Palpatine. Ele juntou essas peças e ele juntou nesse livro e ele comentou. E depois o Luke pegou esse livro. E aí ele tem várias partes, vários trechos Sith sobre Darth Malgus, o Malek, o Revan, Irmãs da Noite. Essa aqui é a parte mais chata, inclusive. E sobre ele no final. E aí também tem o manual da Guilda dos Caçadores. Esses manuais aqui eu adoro. De paixão. Mas o que eu mais consumi mesmo foi Darth Vader. E você, Barberino? Qual foi o seu maior consumo? Eu vi que você trouxe... Sim, não, esse aqui é um simbólico porque eu pedi pra me trazer. Esse aqui foi como eu conheci Star Wars, esse joguinho aqui. Muito conhecido por todos, esse aqui era o segundo jogo mais popular no momento em que os servidores da antiga geração foi desligado. A galera, o segundo mais jogado, o primeiro era Halo, se não me engano. Ah, claro que era Halo. Então, ele era muito famoso na época e eu acabei conhecendo por ele. Gostei de jogar pra caramba e eu fui ver as animações. Aí depois veio aquele hype quando relançaram o primeiro episódio em 3D nos cinemas. Aí voltou um grandíssimo hype de Star Wars. Então eu embarquei nesse trem. Mas a minha mídia favorita seria The Clone Wars. Eu concordo. Seria aquela, principalmente o final. Aqui, né? Esse aqui. Essa aqui é a primeira temporada. Ela é muito boa também. É bom pra introduzir personagens como a Ahsoka, como o personagem Anakin, o general Anakin, Sim. o general Kenobi, o general Skywalker, o Skywalker. Rex também. Mas aqueles últimos episódios de The Clone Wars, nossa, A aquilo ali temporada é uma obra 7 de pega arte. no coração. Aquilo é uma obra Para de os arte, spoilers, cara. eu ainda não Sem assisti. spoiler, sem spoiler. Não pode dar spoiler? Pra mim, não. Ah, Quais seriam esses? Você não assistiu o final da maior Não, obra eu de assisti, Star Wars. Mas tô assistindo. Deveria. Veja, você vai gostar bastante. Tô no caminho. Eu não baixo The Clone Wars todo. Não é porque não tem espaço, é porque comeria meu plano de internet do modem se eu fosse instalar. Porque não dá pra instalar todas as 7 temporadas de The Clone Wars. Só que afinal é que eu tenho. Por quê? Uma coisa que é muito bem trabalhada em The Clone Wars é o seguinte: humanização dos clones. Você chega no episódio 1, 2 e 3, os clones são os bonecões. Bonecão de guerra. Você não diferencia eles dos dois, eles só falam diferente. Eles humanizam os clones, eles colocam essa treta do chip inibidor, você começa a conhecer os clones. E eles vão morrendo, primeiro o Heavy, depois o Fire. Spoiler. É verdade. Mas se você for pensar em humanização, o The The Bad Bad Batch, ele faz muito isso, Mas The né? Bad Batch é uma continuação de um mini arco de Clone Wars. Inclusive, É isso, quando eu mas assisti ele... Até onde eu assisti o Clone Wars, ele é muita humanização. Porque Sim. ele entra
Naquela ideia dos Na clones. ideia do individual, Exatamente. né? Cada um de sua forma. Exato. É porque eu não limito. Antes de The Bad Batch ser anunciado, 3 dias antes, eu tinha maratonado em um dia toda a 7ª temporada. Eu reassisti aquele episódio. Eu reassisti o Victory in Death, depois aquele episódio dos Malfeitos de novo. Porque eu gostei muito deles, da temática. Quando eu descobri que eu tinha uma série, eu quase solto um fogo de artifício no meio da sala da minha avó. Porque E você eu adorei tem? aquele ar. Eu acho que sim, eu sou Obi-Wan. consumidor das mídias, né? VHS, aí acabou a VHS, veio o DVD, aí lança uma conversão estendida, aí você compra, aí sai o Blu-ray, aí você compra também. Posso dar uma olhadinha E eu no gosto muito de telefone? livros, não só necessariamente romances e histórias, mas eu gosto de dicionários visuais, como manuais, essas coisas que mostram fantasias, livros de arte. Eu tenho muito livro relacionado à arte, Star Wars posters, artistas com interpretações diferentes dos personagens. Então eu gosto de colecionar essas coisas. Hoje em dia, eu tenho me visto gostando muito de colecionar coisas de outros fãs, por exemplo. Coisas de outros conselhos Jedi, bottoms, umas coisas comemorativas. Eu sou um fã dos fãs. Por exemplo, aqui eu trouxe até pra mostrar aqui uns cardzinhos de personagens que a gente troca em convenções, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, de personagens. Mostra você, tira o seu card usando aí. assim. Dê um close, não precisa tirar. O meu tá aqui, ó. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Aí eu gosto dessas coisas, sabe? De ter memorabilias que chamam, né? Coisas que te tragam memórias e aquela sensação de você gostar de Star Wars. Isso daqui, Nostálgico, né? Vive de nostalgia. isso daqui é um dos itens que eu mais gosto, que foi o crachá de acesso para Star Wars Celebration, que eu tive a oportunidade de ir nos Estados Unidos em 2017. Quem dera. Muito legal e tipo teve esse tema Tem um incrível parecido. assim, sabe? Era a medalha Então, de honra da muito Aliança legal. Rebelde. Eu tenho um parecido que eu ganhei no Quem dera pra uma Celebration. conselho. Mas assim, Star Wars é engraçado como assim, a gente que é fã de Star Wars, que tá sempre à frente das coisas, discutindo, assim, a gente todo dia tem algum contato com Star Wars. Seja você arrumando isso, seja você jogando, seja você conversando E com alguém, conversando com outras ou você pessoas, vendo né? um vídeo no YouTube, ou Ou você programando recebendo eventos. as 1000 mensagens que todos seus amigos te mandam quando lembram de você, quando vê Star Wars. Então a gente vive, Star Wars não é uma coisa assim, que uma paixão, é Não, vida, é o estilo de vida. é o estilo de vida, entendeu? Tipo, você começa a se aprofundar em Star Wars, e aí ela começa a fazer parte da sua vida naturalmente. É massa. Já que falando incrível. sobre estilo de vida, e começamos, né, dizendo que vocês três são de gerações diferentes. Para finalizar, eu quero que a gente diga um pouco agora sobre o que vocês acham que tem de mais semelhante e mais diferente assim, entre vocês, entre as gerações. Eu acho pode que começar. a maior diferença é que atualmente, normalmente, a galera reclama que quer tudo na hora, como ele mesmo diz, Netflix. Netflix lança tudo na hora. A galera prefere Netflix do que um episódio por semana. O que eu prefiro um episódio por semana, sinceramente. É uma carga muito grande vir tudo no dia. E a maior semelhança é que, mesmo vindo de épocas diferentes, assistindo os mesmos conteúdos, nós temos uma opinião relativamente similar sobre tudo. Só que, normalmente, quem assistiu os conteúdos mais antigos se emociona mais pela nostalgia. Sempre uma nostalgia incrível. Você vê algo que você via quando criança na TV. Mas seu momento vai chegar, não se preocupe. Vou ficar velho. Eu acho que há mais semelhanças do que diferenças entre a gente, sinceramente. Concordo. Do modo que a gente consome, do modo que a gente enxerga. Eu acho que é muita semelhança. E de fãs que gostam, sabe? Não pode dizer, os fãs velhos são os chatos. Não. Que vão... Mas temos Não fãs temos, novos pô. chatos É isso. também. Star Wars tem uma fandom gigantesca. Então é inevitável que vá ter algumas pessoas desagradáveis dentro dessa fandom. Qualquer fandom tem isso. Mas quem realmente gosta, quem realmente aproveita os conteúdos, não vai ficar hateando lá no Twitter, sabe? Não é a galera que vai ficar lá. Inclusive, você reclamar sobre, você ter sua opinião sobre, e você ser esse hater ativo
do tipo No tentar Twitter. destruir mesmo o que está sendo construído são coisas diferentes. A gente tem opiniões aqui de não concordo com isso, não gosto daquilo, achei que foi uma falha, mas não necessariamente Aí não precisa se matar por isso. não necessariamente você vai querer bater na casa do diretor e, sabe? Então, Sim. tem essa diferença do ponto da visão crítica, né, do que está sendo lançado. Exatamente. Eu venho da geração que assisti lá no final dos anos 80, início dos anos 90 na televisão, e a gente passou muito tempo sem nada novo. A nossa referência de novidade de Star Wars era boneco, era brinquedo, quando eles lançavam alguma coisa. Durante muito tempo se achou que nunca ia ter nada. Então, assim, é muito diferente aquela... de lidar, como a gente lidava com Star Wars naquela época, que a gente não achava uma camisa para comprar em lugar nenhum, numa coisa tão imediatista, tão farta como hoje em dia. Hoje em dia você tem 20 canais relevantes falando no YouTube sobre Star Wars, você tem Em português. Você tem streaming para você ver qualquer hora, você Sim. tem 20 lojas de departamento com a franquia Star Wars que você pode consumir qualquer tipo de produto, Qualquer lugar. em qualquer lugar e receber na sua casa. Isso é muito bom. É muito Mas mais fácil é conhecer muito mais Star Wars fácil. hoje em dia, Mas né? eu acho que tem muita gente que vive nessa nostalgia demais. Não mexa no meu Star Wars. Porque o meu Star Wars é Darth Vader contra Luke Skywalker lá. Aí não. Atrás tem muita gente que vive nisso. E eu acho que essas pessoas não são felizes realmente. Porque eles ficam esperando ter alguma coisa que vá, digamos, preencher esse vazio deles que não vem. Não vem por Você tem que aproveitar. Não tem mais, Não né? tem Já mais, você passou. tem que aproveitar tudo que vem. Tudo ser passa feliz. alguma hora. E ser cordial com o outro, e saber criticar da maneira certa, entendeu? Então, são gerações diferentes, mas que não é difícil nem fácil. Sim. Digamos assim, é mais fácil hoje em dia, você tem uma oferta maior, mas tem seus problemas, porque você tem coisas de qualidade ruim que vem nesse... Então, tem sempre uma balança aí, né, nessa questão, eu acho. Mas acaba na semelhança de todo mundo é louco por Star Wars. Sem dúvida. Isso aí, não temos nenhuma dúvida. É isso. Eu queria agradecer muito a participação de vocês. Obrigado, Pedro. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. PM. Foi muito bom falar sobre Star Wars com vocês. Esse é um dia que é um dia... O dia 4 é um dia que é justamente pra isso, né? Pra gente celebrar Star Wars da nossa forma. Não existe uma forma correta. Não, sabe como é que eu celebro? Sempre sai uma série dia 4. Eu maratona. Esse ano é Visions, hein? Visions tá vindo com tudo. 2020 era The Bad Batch, era aula online, a aula acabou. Como assim? Peraí, acabou? A aula online não tinha começado, eu acordei antes pra assistir o episódio. Então é isso. É sobre celebrar esse amor que nós todos temos e que atualmente a gente consegue celebrar mais frequentemente, né? Exatamente. Porque a gente tá cheio de mídia, cheio de conteúdo de Star Wars o tempo todo. E um grande fandom, que é a parte Então mais é importante. isso, E querem deixar alguma? Falar sobre o conselho? Agradecer os convites, né, de falar sobre Star Wars é sempre bom. Eu, como consumidor e também como representante do Conselho Jedi, fico muito feliz de sempre ter essa oportunidade de falar as palavras da força, entendeu? Eu acho muito legal esses bate-papos, principalmente a gente que somos de idades Sim. diferentes, assim, a gente acaba aprendendo alguma coisa com os outros. E é isso, a gente faz parte do Conselho Jedi, se procura a gente nas nossas redes sociais também, para saber ter um pouco de novidades e também para acompanhar nossos eventos. E que a força esteja com vocês. Que a força esteja com vocês, galera. Muito obrigado mesmo pelo convite, mais uma vez. Foi uma oportunidade incrível estar essa tarde, vendo esse... Nem confronto, esse diálogo entre gerações aqui. Foi uma experiência incrível. Muito bom mesmo. Que conhecer a nova geração que tá vindo aí, com os novos conteúdos de streaming que tá amando aí, não sei como, vai-se embora. Mas essa é porque... E a sensação de não ser mais o caçula, né? Sim. Eita caramba. Mas deixei. Mas sim... Peraí. É melhor você falar de novo, Pedro, sem se abaixar. Acredite. Essa sensação de ser o caçula passou rápido. Vai passar rápido pra você também. Estou aguardando. Vai chegar, vai tomar remédio aí no meio dos podcasts. Não gostei, não. É incrível. Não era por esse lado que eu estava pensando, senhor Pedro.
Mas chega, acontece. Exatamente. Então é isso, muito obrigado mais uma vez. E quem sabe até uma próxima. Ah, com fé em Deus. Tchau. Então é isso aí. Falou! Chegamos ao final do nosso bate-papo Star Wars e Gerações. E esse foi o primeiro episódio de podcast gravado aqui no Makerspace Aquibeu. Gostaria de agradecer à Embaixada e aos consulados americanos no Brasil e a todos que tornaram esse episódio possível. Em especial aos nossos convidados Pedro Andrade, Pedro Barberino e Paulo Márcio. Eu espero que, assim como eu, vocês tenham aproveitado muito esse episódio e aprendido algo novo. E se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir e compartilhar. E, é claro, deixar suas ideias e sugestões. E para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Makerspace, nos sigam no Instagram, @maker_aquibeu. Muito obrigado por terem assistido esse episódio e até a próxima!